se conectar. Fala pessoal, tudo bom minha gente? Estamos aqui em mais um episódio da Moviecast. E hoje, na verdade, todos os episódios são especiais, mas hoje com um gostinho muito mais especial, e todos os meus outros clientes não fiquem com ciúmes, é que eu estou aqui, nada mais, nada menos, com a Tesa Materiais Elétricos. Liliane, minha querida, um agradecimento especial. Pessoal, a Tesa está comigo desde o início. É um dos poucos clientes que está desde o início. Lili, eu fico muito feliz de coração mesmo por você estar aqui nesse momento, tá? E eu também, Bruno, representando toda a nossa empresa, a nossa equipe, né? A gente fica lisonjeado de poder participar, eu, né, em especial por estar aqui hoje, e contar um pouquinho da nossa história, né, como empresa, e um pouquinho da nossa história com a Move. Legal, Lili. Meu, assim, ó, gente, eu tenho que reforçar mesmo, tá? É emocionante, é muito especial ter a Tesa aqui, porque realmente faz parte da nossa história, né? Foi um dos clientes que confiaram lá no começo e hoje, graças a Deus, aí tudo que nós temos, devemos a esses clientes que lá no começo confiaram, né? Então é um gostinho especial, Lili. Já adiantando, até dando spoiler, bem provável você vai falar isso também. A Tesa, né, o spoiler aí. A Tesa é uma empresa bem familiar. Aqui no lugar da Lili poderia estar, né, o seu Lindomar, poderia estar o Rob, poderia estar a Aline, o Andrés, enfim, todos. Mas tem que ter um representante, Então a Liliane veio, né? Mas já adianto que eu tenho um carinho enorme pela família toda, sabe? Sempre quando eu vou lá na Tesa, eu fico assim, me sentindo em casa, tá, Lili? E a primeira pergunta, né, que todo mundo quer saber é qual que é a história da Tesa, né? Por onde tudo começou, né? Quantos tempos que a Tesa tem e como é que foi todo esse início da Tesa Materiais Elétricos que quebra paradigma, que é uma loja de bairro, entre aspas, né, lá no Aventureiro. Só que Joinville todo conhece ela, né? Conta um pouquinho pra gente aí, Lili. Então, a Tesa como empresa, ela começou lá em 2001, né? Ela tem 15 anos de loja, mas a história dela começa um pouco antes. Sim. Então, em 2001 a gente abriu a empresa, porém nós trabalhávamos como representante, né, do ramo de materiais elétricos, Sim. mas de representação. Então, a gente atendia, né, visitava o Robson e o seu Lindomar visitavam os clientes, né, e eu e as meninas lá, a Josiane já trabalhou com a gente logo depois, Sim. e a Aline também, depois que ela já era um pouco Mana. maior, e a gente dava, e teve outras meninas também que trabalharam com a gente nessa época, então a gente dava o suporte no escritório para os clientes, né, Sim. fazia o televendas, atendia, tirava os pedidos, Sim. e eles faziam as visitas pessoalmente. Sim. Só que aí, com o passar do tempo, as coisas foram, né, foi evoluindo e tal, e a gente foi sentindo aquela necessidade. O seu Lindomar sempre teve esse sonho de ter, né, o próprio negócio mesmo. Uma loja mesmo. Isso, né? uma loja. Hoje ainda eu conversei um pouquinho com ele antes de vir, até para trazer um pouco dele, né, Da de todos essência. eles. Sim, Como eu sim. falei, eu vim representando Claro. a equipe, né. Então, e ele falava realmente isso, né, que ele tinha esse sonho há uns 40 anos atrás. Sim. E ele sempre teve esse perfil empreendedor, né? Aham. Tanto que lá, muitos e muitos... Hoje se fala muito em empreender. Sim. Mas quando ele abriu mão do emprego dele, estabilizado, para empreender, era uma época que isso era uma inovação gigante. Era uma quebra de paradigma, né? Que é louco. Isso, era muito. Ele disse, eu fui criticado pela minha família, Sim. Porque abrir mão naquela época de um emprego Uma estabilidade, consolidado, né? uma estabilidade por um sonho, né? Hoje é muito fácil, porque muitos foram e Sim, deram certo. Isso. Não que é fácil, né? Mas é Não, mais mas é mais fácil abrir prático. mão, né? É mais um pouco prático. mais fácil. É. Porque você tem um histórico, naquela época não. Não. Então aí nisso, a gente trabalhava para outra empresa, representava umas Sim. 2, 3, mas uma em específico. E a gente estava razoavelmente bem e tal, né? Sim. Tinha uma renda razoável. Porém, aquela estabilidade, dava um problema com o cliente, a gente não tinha autonomia muitas vezes para resolver. E aí, assim, também vinham muitos clientes que vinham ali na loja, já tinha alguns eletricistas que compravam, porque a gente tinha já razão Sim. social, mas acabava não querendo abrir muito, até para não conflitar, embora já começava a conflitar um pouco Sim. com os nossos clientes O do mercado atacado. estava conspirando já. Isso. Aí foi evoluindo, onde em 2015, né, a gente abriu realmente as portas e ainda ficou com a representada, acho que mais um ano, Sim. paralelo. Mas aí a loja já foi indo, né, pequenininha, Sim. alguns rolinhos de fio. Sim.
E só nós, no início, trabalhando, né? E aí já tinha, né, a Josiane, que é a nossa primeira funcionária, já estava lá com a gente. Sim. E aí, logo, naquela época, já veio o Anderson e depois veio muitas pessoas, né? Sim. Muitos colaboradores, pessoas da família também que já trabalharam lá. E, assim, que todas, eu sempre falo assim, né? Todas deixaram um pouquinho, marca, né? Muitos voaram, né? Alguns hoje empreendem. Sim. Outros foram para outras empresas. Como é que é? O Lucas. O Lucas, né? O Lucas hoje é nosso cliente. Que legal, né? E é muito legal, assim, a gente ver. E, assim, não só até os fornecedores, como eu falava antes, essa semana a gente foi visitar um fornecedor. Então, a gente vê a evolução, né, de quem tá no mercado, que conseguiu, né, se manter. E como a gente fala, é sempre um desafio, mas o fato da gente estar hoje no mercado já é um motivo, assim, de muita gratidão. É uma vitória. É o que eu falo, né? Hoje, né, Lili? Pô, quem tá aí mais 10, 15 anos no mercado, gente, já é uma vitória, já. Sobrevivemos à pandemia, né? Meu Deus. E todo mundo começa a olhar, que não, a gente começa... O ser humano, né, tem um erro, ou enfim, né, uma situação de comparar com quem tá em cima. Mas se a gente for olhar embaixo, tem muito mais abaixo no sentido de condições, né? Quantas empresas que não passaram de 10 anos? É muito mais do que aquelas que passaram. Sim. Né, que ficaram ali, não conseguiram dar continuidade, né? E eu vejo que a Tesa, e eu sinto porque a Tesa tem 15 anos, né? Esse ano, nós, em outubro, vamos comemorar. Anos. Então, a gente completa mesmo. 15 quando a Move completa 10, né? Olha que legal, cara. Não, isso que eu ia falar, né? Porque, a gente pegou que eu não, quase no começo a Tesa ali. Isso. Não no começo, né? Mas, né? Bem em seguida ali, né? Tava ainda numa construção, querendo ou não. Sim. Até hoje também, né? Com galpões, etc, né? Mas assim, Lili, voltando lá naquele... Tem muita coisa para falar, né? Mas assim, daquela situação da representação para a loja. Vocês representavam lá 2, 3, 4 empresas, de repente, vamos montar uma loja e representar centenas de marcas, né? Como é que foi isso? Então, no início foi bem difícil, né? Sim. Um dos perfis, assim, o Seu Lindomar, ele é mais conservador, Sim. né? Então, no início a gente comprava muito à vista. Sim. E isso era até uma dificuldade, porque depois para tu criar uma carteira com os teus fornecedores, e aí muitos fornecedores brecavam, não? A gente sempre teve, graças a Deus, né, um histórico muito bom. Sim. É um dos nossos segredos, o Seu Lindomar é muito, né, eficiente nessa Sim, parte. consistente, né? Junto com a Aline, hoje, que faz essa parte, mas lá do início era só ele, né? Então, essa parte do financeiro, então ele sempre levou muito a empresa na mão, né? Sim. E aí surgiu essa parte ali de realmente começar a loja. E aí teve essa dificuldade inicial, Sim. né? Só que depois foi indo. E aí alguns fornecedores que não começou a gente atrás, depois de alguns anos começaram a vir atrás da gente. Então esse é um dos motivos que também a gente sempre gostou de fidelizar também muito quem esteve com a gente no começo. Sim. Porque depois que você tem um nome é mais fácil, muita gente vem atrás. Com certeza. Mas lá atrás, né... Nem todos quiseram, né, dar uma oportunidade. E, claro, a gente também entende como fornecedor também que cada empresa tem a sua... Sim. E aí começamos e foi indo devagarzinho, né? E foi ampliando, e daí foi indo e faz um puxadinho aqui. Bem coisa de Joinvilense, né? Vai abrindo aqui, vai ampliando do lado, e vai comprando o terreno do lado e o terreno do fundo. E agora estamos, né, continuamos evoluindo, estamos com uma ampliação prevista aí. Ficou muito legal ali a parte da construção. Logo vamos ter alguma mudança aí no layout da loja também. Sim. E tudo pensando assim em atender cada vez mais os nossos clientes. E é legal, né, que eu não sei se é uma loja física, mas sempre pensando em mudança, né? E até vendo assim a parte, né, falando agora a parte da concorrência, é difícil ter uma loja de materiais elétricos que está há mais de 15 anos, né? São poucas, né? E algumas delas... entraram depois de vocês, algumas delas não estão mais, né, com as portas abertas, fecharam, porque também tem aquela questão de material de construção, material elétrico. O pessoal, antes era muito, material de construção, encontro tudo. E aí começou, eu digo até que a Tesa, né, quebrou, o Seu Lindomar foi muito audacioso. Isso que é engraçado, né? Porque assim, é uma pessoa mais conservadora, mas, cara, ele foi para um nicho de materiais elétricos, onde se falava só em material de construção, que eu não se falava só material elétrico. E hoje está tendo um crescimento de materiais elétricos, mas mais decorativos, lustres, cabos, etc. E vocês não, uma loja de materiais elétricos com mais de 5.000 itens,
tem a parte decorativa, tem a parte braçal lá, né, do construtor que tem que fazer toda aquela encaixa do fio, da luz, etc. Então, foi um quebra de paradigma, né? Então, acho que, Sim. Isso é diferenciado, cara. E uma coisa assim que às vezes a gente se pergunta, né? Qual é o segredo, né? Sim. Eu acho que não existe um segredo pra nada, porque a gente vê, né, do mesmo segmento, às vezes uma empresa troca ali, coloca outra empresa do mesmo segmento, às vezes uma empresa vai para outro local e outra entra e não... Sim. Então, é muito do feeling, da experiência com a empresa e tal. Sim. Mas, no geral, é essa coisa, assim, de sempre querer inovar, né, de não se acomodar. Sim. E a gente tem essa coisa, por ser uma empresa familiar, não é tudo, né, um mar de rosas. Porque não é fácil, né? A gente sabe, tem os desafios. Sim. Porém, também tem, além de ter na família, né, de nós ali da parte da gestão, uma diferença muito grande de idades, né? Sim. Então, de várias gerações de ideias. E às vezes, né, assim como gera o crescimento, às vezes também gera uma contradição, né? Uma divergência de ideias, mas que gera um pouquinho de cada um. Né? Então isso gera algo novo. Um equilíbrio. Isso. E na parte dos colaboradores também. Porque hoje a gente tem colaborador de 60 e de 20 lá, 20. O Nicolas. Então é bem legal isso, porque aí tu quer atender aquele público jovem, mas tu tem o público mais experiente. E hoje não é só o público experiente que compra, né? Então... O que eu acho legal é que a gente tá aí com vocês 8 anos, né? E quantas vezes que a gente sentou lá e começou a conversar, né? A gente ia lá, a Move ia lá, né? Eu ia lá pra gente falar sobre ideias de marketing, né? Comunicação, mídias sociais, etc. Mas às vezes a gente falava mais sobre negócios do que propriamente do tema comunicação e marketing, né? E eu acho que o que era interessante é que a Lili sempre nas conversas sempre falava, né? Bruno, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode inovar? Eu acho que aí já é uma inovação. Eu acho que aí já é sair da casinha, né? Já é sair do habitat do comodismo, né? Porque passou 8 anos, até hoje eu vou lá, um pouco menos, né? Eles até ficam às vezes enciumados, né? O João, meu coordenador aí, muito fera, também vai estar indo mais do que eu hoje. Mas até hoje, quando eu vou lá, se semana que vem eu for lá, a gente vai conversar e você vai falar, poxa, o que a gente pode mudar? O que a gente pode fazer? Né? Tipo, tem uma coisa que a gente pode ajustar? E a parte familiar, Lili, até era um tema que eu ia falar aqui, mas já até adiantando, né? Eu vejo que tudo depende, né? Talvez uma empresa familiar montando uma loja de material elétrico no lado de vocês pode não dar certo. Como pode dar muito mais certo. Mas eu acho que manter a essência e ter a mente aberta de fazer alguns ajustes é o ideal, né? Porque a Move é muito parecida com a Tese em relação familiar, né? Tenho cunhada, tenho primos, temos amigos de amigos, é tudo muito familiar. E se colocar na balança, é muito mais prós do que contras, né? Então eu acho que esse ambiente de vocês também é próspero, né? Sim. Porque a gente fica naquela, tipo, é familiar, mas não pode se acomodar. Mas só o fato de a gente imaginar que é familiar, não podemos nos acomodar, nós já estamos saindo já do comodismo, né? E isso eu acho fantástico, tá? A Tesa tem uma situação toda assim familiar que transmite seriedade. Até adiantando o assunto, né? Passamos aí por, politicamente falando ali, por diversas trocas de presidência, passamos por Covid, né? As famosas crises no Brasil que nunca paramos de falar, eu até evito de falar sobre isso, e a Tesa continuou. Uhum. E aí vem o digital, meu Deus do céu, Bruno, vamos pro digital ou não vamos, né? Que foi sempre questionado, poxa, a Tesa vai pro digital, não vamos vender online, não vamos... E aí a gente começou a imaginar o quê? Cara, a essência que a Tesa tem é aquilo. E, poxa, mas tem gente vindo da internet, vendendo mais barato, vendendo mais caro, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas eu sempre falava, né? Lembra? Gente, tem gente que quer vir aqui comprar, né? Tem gente que quer a Tesa presente, né? Até o Luciano da Van tá quebrando paradigma com isso, né? Sim. Tá criando cada vez mais lojas, né? E eu acho que eu tô emendando aqui, né, Lili? Porque eu e a Lili aqui é uma briga de quem fala mais, né? Mas eu tô emendando um assunto aqui, que eu até vi umas questões da Van ontem ali, né? E eu fiquei imaginando, como é quebra de paradigma ter loja física? E a Move, né, criou para atender clientes, pequenos e médios negócios de lojas físicas, né? Como é uma quebra de paradigma? E eu tava vendo ali uma reportagem até ontem, já vou até adiantar a nossa conversa semana que vem, se a gente for lá, que é o quê? Como depois da pandemia... tá voltando essa situação do físico, cara, de a pessoa querer ir lá,
Ó, a briga já é de quem fala mais, né? Sei, não, mas pode ir. Agora a conversa imagine nós lá na Tesla conversando. Então, assim, agora até veio, falando da essência, me veio muito, assim, algo que a gente já teve algumas consultorias, né, no decorrer de todos esses anos, várias pessoas que agregaram o nosso trabalho, né, e só que há uma coisa que uma consultora falou uma vez e me marcou muito aquilo e me marcou para todos nós, porque tem essa coisa do querer inovar, do querer reinventar, mas ela falou algo assim, ó, nunca percam a essência. E é algo que a gente tenta prezar muito. Assim, quando a gente falou ali de como a gente começou, então foram mais, assim, os eletricistas, né? Aí era um público mais de construtores na época. Sim. Então, nossos clientes eram na época 80-20, sendo que a maioria eram construtores e eletricistas, né? Sim. E com o passar do tempo, o cenário mudou. Hoje a gente tem muito cliente pessoa física, muitas empresas de vários segmentos, né? Porém, algo que a gente tenta prezar é a nossa essência. E também, assim, principalmente essa parceria com os eletricistas, com os profissionais. Isso mesmo. Né? A gente foi para a gente tentou buscar, né, até através do marketing, outros clientes. Porém, assim, sempre manter, porque esses profissionais são os nossos parceiros. E muitos estão lá com a gente há muitos anos, né? Desde o início, alguns. Assim, parceiros de muito tempo. E eles, né, ajudam a vender o nosso trabalho, a vender o nosso produto, e a gente tem um carinho muito especial por cada né? Que faz isso, e que muitas vezes eles adiantam esse trabalho do cliente, né? A gente vive num mundo que todo mundo quer agilidade, né? E esse é um dos grandes desafios. E hoje o cliente também, ele é muito bem informado. Quando chega alguém hoje, antigamente, não sabia nem que era a diferença de fio. Isso, hoje não, né? Com a internet, com todas as informações, muitas vezes o cliente vai comprar, ele sabe, porque ele se especializa naquilo especificamente que ele quer. Então, eu quero aquele lustre. Às vezes ele sabe mais do lustre que a gente, que tem quantos lustres, né? Por mais que você sabe, mas você não é técnico naquela peça específica. Eles já pesquisaram um monte já, né? Isso. Então, assim, uma das grandes é essa parte da essência. E a loja física, ainda voltando nessa parte ali, a gente, né, já foi um pouco para o mercado ali, voltamos um pouco, não descartamos a possibilidade, mas hoje preferimos, né, ficar focado aonde está dando resultado, embora a gente ainda tenha esse desejo. Porém, assim, eu acredito que a loja física, ela segue mais ou menos a linha do home office. Isso. Né? Foi algo ali que a pandemia trouxe, abriu portas para muita, né, oportunidade. Porém, o pessoal até as pessoas que estão em home, alguns amam, mas a grande maioria sentiu falta. Porque embora você compre algumas coisas, você compra pela internet, né? Você compra uma lâmpada, às vezes até um pendente e tal. Mas aí, e a hora de trocar? Isso. Né? Ou, eu vou comprar para minha casa inteira, né? Isso mesmo. Eu quero um detalhe, não é só, às vezes o cliente chega lá, mas aqui, será que não é melhor? Tem aquela consultoria, tem a parte do fio. Ontem foi um cliente lá comprar, acabou que eu atendi. Eu não atendo tanto, né? Mas quando dá aquelas... A gente brinca, quando desce o ônibus e dá aquele agito, todo mundo corre, né, pra ajudar. Então, fui atender e o cliente queria um paralelo. Aí eu expliquei pra ele, mas não é melhor o senhor levar o PP, é mais seguro e tal. Então, assim, são coisas que... No online, você não vai ter. Não vai ter. E a gente tem aquele cliente que vai lá, tipo, ele vai lá às vezes só pra comprar uma lâmpada. E aquilo é muito satisfatório. Eu comprei esse aqui faz tanto tempo. O meu cadastro, essa semana atendi um outro cliente. Poxa, ele começou lá, tipo, 10, 11 anos, 14 atrás. E continua comprando a lâmpada dele. Continua comprando. Alguns hoje os filhos já vêm comprar, que daí já tem as suas próprias casas. Isso é legal, então, cara. isso é uma satisfação, assim. Quando a gente vê um comentário lá, né, positivo, com certeza a gente sempre tem coisas a melhorar, né, como todo lugar. Mas a gente recebe muito. Esses dias a gente fez aquele, antes e agora, né? E aí, alguns comentários, assim, de clientes. Poxa, gosto de comprar aí. Já comprei aí muito tempo. Tem uma história, né? Tem um relacionamento. Total. Eu acho que essa é a palavra, um relacionamento. E é por isso que eu falo, assim, a essência não quer dizer que ela é certa ou errada, ela é a essência. E as pessoas, os consumidores, eles procuram uma essência, que nem roupa, entendeu? Você falar que, tal pessoa não tá na moda. Não, mas qual moda? A tua? Né, o teu gosto. Então, o que eu vejo é o quê? Vai ter consumidores que vai querer ir numa loja grande, que já é franquia, já está espalhado no Brasil todo. E vai ter aquele que vai querer na loja do bairro.
que vai querer se sentir bem naquela loja. Então, até pegando a Tesa, últimos anos, né, até abrindo, já foi conversado tantas vezes de, vamos ampliar, vamos criar novas unidades, vamos fazer isso, vamos pro digital. Então, assim, até onde se perde a essência, né? Mas tá pensando pequeno, mas tá pensando em não crescer, tá limitando a tua evolução. Não, é cada um, eu acho que assim, cada um veio nesse mundo, pessoalmente falando, né, e profissionalmente falando, cada um veio no seu mundo para fazer a sua história. Por isso que nós ali na Move atendemos os pequenos e médios negócios locais físicos, que tem que ter também voz para isso. Se todo mundo pensa em ser uma franqueadora, montar 10, 15 lojas, etc., aquele povo que se sente acolhido ser algo do bairro, como é que vai ficar? Vide, né, Lili, os mercados nos bairros, né? Começou os últimos 10, 15 anos, vinham os grandes mercados, supermercados, isso, né? Vem o Forte, Mais, não vou falar o nome porque eles não estão me pagando aqui, né? Então tá bom. Mas as grandes atacadistas, né? Aí que se falou, coitado dos mercadinhos pequenos lá. Qual mercadinho pequeno que fechou? Uhum. Qual mercadinho, assim, pegando o que eu falo, comparado a eles, né? Que são as monstros. As pequenas, né? Mercearias, os mercados de pequeno porte. Né? Teve um lá na rua do Forte ainda, lá do Vertureiro. Falei de novo, mas não faz mal falar, né? Então, que até cresceu ali o Calinho ali, que é o grande amigo meu. O cara expandiu. Cliente nosso. Então ele expandiu nosso. Ali, cara. Tipo, Então, assim, por quê? Porque é que nem roupa. Tem gente que prefere ir lá numa loja onde não tem atendente. Porque ele prefere escolher, provar, tchau e benção. E tá tudo certo. Já tem aquele que vai numa loja mais fechada, porque quer que a pessoa fale, não, essa blusinha aqui, Lili, ela fecha bem no teu corpo, essa sandália aqui, assim, assado. Então, é entender que tem que ter esses perfis, né? E a Tesa tem um perfil que abraça muito público, né? Que se ela não tivesse esse perfil, esse público se sentiria não abraçado por ela, entendeu? E assim, eu vejo até pelo perfil dos vendedores. Sim, né? Sim. Você tem, hoje a gente tem 4, 5 atendendo, né? Sim, depende do horário. Então, assim, cada um tem o seu perfil. E eu acho muito, muito interessante. Eu sempre elogio eles nesse aspecto, sabe? Cada um tem a sua particularidade. Sim. E eu penso assim, às vezes a pessoa vem lá de outro lado da cidade. Alguns vêm de outra cidade. Alguns eletricistas vêm de outros bairros, então eles atravessam a cidade, vão até lá. E muitos esperam para falar com aquele vendedor que é o parceiro dele. Seja confiança. Então ele criou aquele relacionamento, ele criou, sabe? Sim. E eu não tô falando só de eletricista. A gente tem clientes, construtores, pessoal que às vezes tem um tempo... Todos têm, né? Mas todo mundo hoje é corrido, né? E muitas vezes eles esperam, então é aquilo. Por quê? Porque ele sabe que quando ele pediu, ele atende, ele faz de tudo. Então ele aguarda, muitas vezes aguarda, né? Então eu sempre elogio eles. Olha só, gente. Aí tu chega a loja cheia e tem 2, 3 aguardando um ou outro específico pra ser atendido. Com certeza, e, né? Eu vim aqui, aí liberou. Não, eu vim pra falar... com o Edson. Eu vim pra falar com a Josiane. Eu vou esperar pra falar com o Clodomir. Outro chega, eu falei com o Andreison, né? Eu quero falar com o Andreison. Isso é muito legal, cara. O Nicolas, né, que também a gente brinca, nosso menino prodígio, né? Começou muito jovem, tá lá com a gente, então tá meio período, mas ele também tem o diferencial. Então é uma coisa assim, cada um tem o seu diferencial. Assim como todas as empresas, né? Um cliente que é muita agilidade, às vezes ele vai comprar pela internet. Sim. Porém, mesmo aqueles que compram pela internet, muitas vezes eles vão lá, né? Esses dias foi eu comprei essa ducha aqui, daí... e daí? Deu um problema, tive que mandar de volta no outro dia, daí fiquei sem. Daí eu falei, viu? Se tivesse vindo aqui, não precisava ficar sem, vim aqui já levava outra agora, né? É bem isso. Então... Mas assim, a parte dos colaboradores também é um ponto muito importante hoje, né? Porque... Depois, criando o mundo dos negócios, ele é antes e depois da internet ali, né? Isso. Do boom, mídias sociais, né? E da pandemia, né? E da pandemia. Porque eu falo que depois da pandemia, os indicadores meio que zeraram. Não, Antes a gente tinha É verdade. Apesar de que, assim, né? A pandemia também já faz em 5 anos, Já faz. Não, mas é bem isso, assim. Porque não... Estourou a internet ali 2015 pra cá, 2016. Aí depois veio a pandemia, né? Enfim. Mas já teve esse antes e depois. Eu concordo, eu como profissional da área de marketing, concordo que não tem hoje como tu montar uma loja, qualquer negócio, sem ter um empoderamento digital, sem ter mídias sociais, um site, ter lá uma comunicação mínima. Não tem como, né? É bem difícil. Mas o que eu falo é o quê? E eu como profissional nessa área, como tenho uma empresa nessa área, nunca a indicação, nunca o tete-a-tete, nunca a humanização
vai estar acima da internet. Do digital. Eu sempre falo para todo mundo, o digital vai estar sempre em segundo lugar. É importante, né? Não tem como deixar de ter. Senão também você queima toda uma carteira de cliente, né? E as pessoas ficam felizes. Eu comecei a atender agora a Valgri, que é a Valgri lá, comentei contigo já, né? Foi no final do ano passado. E as pessoas estão felizes de ver a Valgri no digital. Porque a Valgri é macaco velho, né? Pô, tá já há 50 mil anos aqui em Joinville. É patrimônio histórico de Joinville, a Valgri. A Vocês gente indicam mesmo um monte. indica bastante eles, né? Dos produtos que a gente não tem. Espero que eles também indiquem a gente, né? Isso mesmo. Vamos trocar os merchan aqui. Mas é bem isso. A gente sempre indica muito. Não tem... Isso. Né? Indica outras lojas. Né? Então assim, ó, pô, as pessoas ficam felizes, pô, tá lá, assim como a Tesla, né? Pô, a Tesla tá lá no digital. Isso é importantíssimo também ter. Mas o que eu falo que é o antes e depois do digital, porque assim, não tem como ter hoje um negócio sem estar no digital. Só que as pessoas estão se queimando e cada vez mais construindo empresas e fechando, porque sempre teve aquela regra dos 3 anos, né? Passou 3 anos, tu sobreviveu. Não é e tá bem diminuindo isso, sabe? Tá diminuindo isso, as pessoas estão fechando antes da hora, porque elas estão achando que é só criar também um Instagram e patrocinar e vai dar certo. Não vai dar certo, né? Então, a Tesa, eu vejo a Tesa muito parecida com a Move com a Tesa, por quê? Família, humanização, atendimento, isso que eu tô falando vai ser uma coisa besta, boba. Mas como as empresas falham, como vocês ali, atendimento. Pô, os vendedores de vocês. Gente... as pessoas não fazem o feijão com arroz bem feito. Então, às vezes eu fico perguntando, poxa, como é que a Move deu certo e um monte de agências de conhecidos meus não conseguiram dar? Ou como é que a Tesa, né, uma loja de bairro, pô, tá há 15 anos e várias pessoas montaram uma estrutura, às vezes melhores, maiores, enfim, e não deram certo. Porque a gente tá falando do básico aqui. E o digital tá ficando até meio doentio. Cada vez mais pessoas querem eliminar a humanização, deixar tudo por AI e tudo por venda. Isso funciona numa situação online de venda por cliques, etc., onde tudo é feito digital. Mas ninguém vai trocar uma lâmpada digitalmente, né? Ninguém vai fazer serviços manuais que precisa de toque num online. Não tem isso, gente. Não tem isso, entendeu? Então, assim, a Tesa, poxa, como você falou ali, né? Eu sempre fecho com o Clô. Né? Porque o Clô que vendeu pra mim lá as peças do meu apartamento e às vezes que é uma luz ou outra eu já vou lá e ver o histórico. Não, Bruno, mas eu acho que aquelas 3 lâmpadas que tu pegou não foi amarela, cara. É verdade, Clô. Eu lembro que foi amarela. E isso que tu falou agora pra mim faz total sentido. Porque se um dia eu chegar lá e o Clô não tiver, tudo bem, vai ter o Edson. Meu Deus, amiguíssimo, né? Tem um Andreyson lá na cara do gol que é o palmeirense que não tem mundial aí. Depois fazer um corte. Andreyson, Palmeiras não tem mundial. Enfim, tem um monte de gente lá. Mas o cara já sente o baque. Mas é o Clô que vendeu pra mim todo o meu apartamento. E como vocês também fazem isso muito bem. Né? No mundo que os colaboradores... Gente, não tô ficando 3 meses numa empresa. 5 meses. A Gabi trabalha com recrutamento, né? Gabriela, psicóloga, minha esposa, fazer mais um merchan aqui. Se tiver merchan, faz aí, Lili, né? O Rob lá, construtora, depois tu fala também. Isso. Mas enfim. Mas assim, tá cada vez mais, gente, uma modificação imensa. Ninguém mais quer enfiar nas empresas. Aí chega lá na Tesla, pô, tem saídas e entradas? Tem, mas natural, baixa, né? Muito menor. Nossa, gente, muito menor. Tendo 100 clientes, eu acho que a Tesla é uma das que mais tem, umas que menos tem rotatividade, né? E isso também ajuda bastante, cara. Ajuda bastante. Sim, a gente gosta de criar esse ambiente de família com a equipe, né? A gente sempre fala, embora a gente não consiga fazer às vezes, né, aquela coisa, aquela reunião mensal ou semanal ali com toda a equipe, mas o Robson, principalmente, que faz essa parte da gestão mais ali geral, né, da equipe, então ele sempre fala, às vezes eu não tô lá fazendo ele tem um perfil diferente, né? Sim. Então, eu e a Aline já somos mais das reuniões gerais, o seu Renato... O Rob é mais de desenrolar no áudio. O Rob vai lá, já conversa no individual, vai lá, bate um papo com o Edson, daqui a pouco, com um Clô, tá lá atrás com o pessoal do estoque, vamos fazer isso e aquilo. Sim. E assim como o relacionamento com o cliente, o relacionamento com a equipe. Isso. E é como eu falo, a gente ouve muito, né? Então, a gente gosta muito de ouvir. Sim. A gente acabou de contratar 2 pessoas novas lá pra equipe, né? Uma agora tá no caixa e tem a outra menina lá, a Cris, lá no estoque. Então, ambas vieram de outras empresas, né? Uma veio da indústria, outra já trabalhou no comércio. E a Cris, que já trabalhou no comércio, ela falou, eu senti um ambiente diferente,
né? Então a gente preza, com certeza temos as nossas falhas, temos coisas a melhorar, como todas Mas é o que eu falo, Lili, as empresas, né? Se olhar pra baixo, é muito mais abaixo do que acima. Mas a gente gosta muito, assim, de se ajudar, de ouvir, né? De crescer juntos, né? Sim, sim. Não, assim, é fantástico isso, porque, por isso que eu falo, a gente fica pensando, pô, como é que deu certo? Demos certo porque fizemos o famoso feijão com arroz muito bem feito, bem temperadinho, bem gostoso. É isso que as empresas estão errando. Elas querem criar uma marca, querem criar uma estrutura, às vezes, linda, né? Mas assim, tá, e cadê o relacionamento? E vocês fizeram isso, tanto internamente quanto externo. Como você falou, vai ter melhoria, vai ter às vezes reclamações, vai ter situações que as pessoas vão discordar, né? pontuais. Mas, cara, o fantástico é fazer o trabalho de casa, interno, e o trabalho externo, né? Na quarta-feira é os encontros fixos da Move, e a gente chamou alguns deles para conversar, né? Porque a gente sentiu uma situação ou outra, e eu fui bem sério com eles. Eu não quero que tu passe um dia aqui com alguma situação ou trauma, ou tipo, meu Deus do céu, tô aqui com um burnout, tô aqui com uma situação ruim. Não quero. A vida é pequena demais pra tu ficar vivendo uma situação horrível profissionalmente. Não. Sai tranquilamente. Não sinta essa coisa ruim. E é isso que tem que acontecer, né? Enfim, são elementos que eu sempre deixo bem claro pra eles. Gente, é aquele negócio. Casamento, infelizmente, não dura para sempre, muitos deles, mas enquanto dure, que haja, né, o respeito, a cumplicidade, enfim, o respeito mesmo, né, a solidez. Vida profissional também é assim. E eu vejo que a Tesla tem muito isso. E de trabalhar também um pouco a resiliência, né? Sim. A Gabriela é psicóloga, né? Fazendo agora o merchan pra Gabi também. E ela já fez um trabalho com a nossa equipe, né? Sim. Bem bacana. O pessoal gosta muito do trabalho dela. Isso, hoje já trocou bastante a equipe, mas né, foi bem bacana aquela experiência que a gente teve. De repente fizemos outra, né? Bem isso. E até com o Lucas também, acho que funcionou muito bem aquela vez, né? Sim, o Lucas foi até prosperou, talvez, pra ter um negócio dele ali, cara. Isso foi legal. Então, assim, ó, e muitas vezes a pessoa tá passando, não quer dizer que ela tá com um problema grave, às vezes ela só está passando. Isso a gente mesmo. também, como empreendedor, como gestores, como família, como tudo, estar, a gente né? né? Então, a gente passa por altos e baixos. E a gente sente, às vezes tá lá, tu não vai conseguir, às vezes, conversar a cada momento, né? Com todos. Mas tu sente, aquele lá, pô, essa semana tá meio borocochô. Tu sente que tem algo, daqui a pouco tu vai conversar. Pô, eu percebi que tu tava, né? Então, assim, claro que isso não justifica você tratar mal o seu cliente ou o seu colega de trabalho. É bem isso. Né? Às vezes acontece alguma outra coisa pontual, mas no geral, então a gente preza e também trabalha isso, né? Pessoal, não desanima. Às vezes acontece uma outra, né, situação chata, assim, no dia a dia, como acontece em todo lugar. Pô, vamos ter paciência. Às vezes já aconteceu, já tivemos meses ruins, né? Fases cobranças. difíceis, né? Isso. Inadimplência, tudo isso acontece, né? A gente toma todos, se planeja e faz de tudo, né? Pra evitar. Pra não correr. Mas acontece. Então, é um pouco o que falta, né? É resiliência. O seu Lindomar, às vezes, fala muito disso. E o Robson, eu, por ter essa... E a Aline temos muito essa coisa, vamos inovar e vamos melhorar e melhorar. Isso é legal, mas às vezes eu sempre falo, eu não sei até que ponto é bom ou é ruim. O bom é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então, para não correr riscos também, né? Porque às vezes a gente também fica naquela sempre sempre cansado, porque sempre acha que não tá bom. Isso mesmo. Né? E aí tem eles pra apaziguar assim, não, tá legal. Tu também tem um perfil um pouco parecido, então a gente sempre quer algo mais. Então, às vezes, também a gente parar e ver, poxa, olha pra trás, né? E daí, certos momentos, traz essa reflexão, né? Sim. Não, com certeza. E eu acho que nós estamos chegando num ponto hoje, né, no mundo dos negócios, que ganhar dinheiro é bom. Né? E a gente sabe também que a gente vive aí, eu não gosto de ficar falando coisas ruins e nem de política, né? Mas tem todas as questões, poder de compra, enfim, impostos, enfim, a gente tem todas essas batalhas diárias pra gente conviver, mas a gente sabe que, no fundo, as coisas estão virando a chave no sentido que, poxa, vale a pena ganhar X a mais e às vezes sofrer, né? Uma situação emocional, psicológica, ou às vezes eu estar no lugar, né, que me dá uma estrutura. É claro que o ideal sempre vai ser valorizar, né, nossos colaboradores com um bom custo para eles, uma boa remuneração e também uma situação sólida psicológica, né? Às vezes não tem como manter isso, né? Mas eu acho que só o fato de a gente se preocupar já vale, já. Sim, né? E é como, né, o seu Lindomar sempre fala, tipo, não é uma entidade de caridade, né? Então, toda empresa precisa ter lucro, né? Para isso que ela existe. Só que não é só ter lucro,
É ter lucro, atendendo bem os clientes. Isso. Né, dando uma condição para os seus colaboradores. Sim. Né, e tentando sempre agregar mais. Que nem eu vejo lá na nossa equipe, assim, eles adoram uma comida, né? Então, assim, às vezes um simples, né, a gente faz um encontro lá, porque realmente a gente tá no dia a dia e um setor tá aqui, o outro setor tá lá. Acaba que, sim, tá todo mundo na correria, trabalhando e muitas vezes não consegue conversar Passa o dia qualidade. sem conversar, às vezes, no mesmo local, né? Então, a gente fazia uma confraternização antes, assim, era o aniversário do Bruno. A gente fazia à tarde. Mas aí chega um cliente, outro, não conseguia ter aquele tempo de qualidade, conversar, parar... Porque todo mundo, um ia lá, o outro tinha que cobrir. Sim. Aí não tinha aquele momento com todos. E depois a gente começou, até foi ideia da equipe isso. Sim. Vamos fazer um churrasco, ou uns gostam de cozinhar, né? Sim. Vamos fazer lá uma vez cada 2 meses, ou um mês, e em vez de fazer um por vez, comemora de 3. Isso. E vamos fazer um jantar. Aí a gente faz, é legal, todo mundo conversa. É gostoso. Fica mais de boa. Fim do ano a gente sempre preza, né? De fazer algo pra família junto, né? Pra família dos colaboradores junto. Sim. Porque a gente gosta de prezar esse clima de família, né? É necessário, né? Até porque a gente fala, né? É fácil falar pra gente, porque a gente trabalha lá, né? A maioria são familiares. Embora lá no trabalho não é família, né? É claro. É o profissional. Então... Mas a gente trabalha 8 horas, se contar ali o almoço, às vezes fica 10 horas fora de casa, às vezes até mais, e tu tá convivendo com aquelas pessoas. Tem que Então, tu precisa ter um clima agradável, ou tentar fazer o mais agradável possvel pra tu ter uma qualidade de vida com aquelas pessoas. Passa mais tempo do que com a tua família. Não, com certeza. O trabalho literalmente é família ali. É família, né? E você tem que criar um ambiente que não vai ser perfeito, mas tem que ser sustentável, né? Tem que ser algo que... agradável, né? Um entender o outro, compreender o outro. Mas assim, acho que é muito legal isso, sabe, Lili? Porque ao mesmo tempo que a gente fala de conservadorismo, o que a Tesa faz é um equilíbrio, né? Porque ela não mete o louco no sentido de vamos renovar tudo isso aqui. Ou vamos trazer um mentor aqui pra mudar toda a mentalidade. Isso. Ou vamos fazer algo radical. Ou então, não vamos investir em nada que isso é prejuízo. Então, assim, tô na Tesa há anos lá atendendo vocês. Poxa, já passaram diversos consultores, já tiveram com o Instituto... foi o G8? O G8 agora é recente. O G8. Vamos provavelmente fechar outra parceria agora. Também são nossos clientes, né? Isso, então... A Matilde, o Osmar, o pessoal Cara, lá. isso é fantástico. Teve já a gente lá, teve a Gabi já, psicóloga. Você já investiu tanto? Sim, uma empresa conservadora, teve vários. Geralmente ela evita de fazer isso, porque acha que é prejuízo, entendeu? Então, eu acho que a palavra até não seria conservadorismo, seria gerenciar bem o risco, né? Não ir pro 880. Achar que, não, agora é pegar um cara que vai falar palavras bonitas e vai mudar tudo isso aqui, e no fim tu investe no cara lá e bobear tu entre falência, porque tu pagou uma coisa que tinha plena certeza, de forma cega, que aquilo ia ser resolvido e não vai. Então, acho que dar os passos conforme a perna. É aquela famosa a palavra clichê, né? Então é isso, dar aquele passo que tu pode dar, sem esticar muito, né? E Lili, uma coisa também que eu acho muito interessante, né? Que já soltou aqui, mais ou menos, mas não enfatizou tanto, é a parte que quando vocês iniciaram, vocês foram muito assertivos, né? Eu acredito muito nisso e não sei se tem outra empresa de Joinville que faz isso. Que é a parte da parceria com os eletricistas, né? Sim. A Tesa, tu vai falar mais sobre isso, né? Mas desde quando iniciou, deixou isso muito bem fixado, né? Deixou lá, imagina a conversa do WhatsApp lá, fixado, parceria com eletricistas. E como os eletricistas se sentem realmente parceiros de vocês, vocês têm grupos, vocês fazem o aniversário anualmente lá, que é churrascada para todo mundo, né? É carne, é chopp, é tudo para todos os eletricistas parceiros. A festa do eletricista, né? A festa dos eletricistas, enfim. Tô dando já um spoiler aqui, mas assim, como é interessante esse trabalho que vocês fazem com os eletricistas, que ou não, são os multiplicadores de vocês. Vocês estão investindo neles e eles são os outdoor de vocês nas ruas, né? E eles têm uma carência disso, né? Que é fazer o feijão com arroz. Então, não só para eles, né, depois falar um pouquinho mais, mas principalmente para eles, eu tô aqui na obra, preciso de algo urgente.
já liga ou já manda um WhatsApp. Ligar, às vezes, é até mais prático, né? Porque haja braço pra atender tudo que tem, né? Na hora que eles estão lá na muvuca. Ligação é mais urgência mesmo, né? Então, às vezes é urgente. Liga, pode adiantar esse material pra mim? Ou, preciso... Hoje a gente tem uma parceria também com o motoboy. Sim. O Paulo lá, parceiro nosso. Tem outros, mas o Paulo é o... Meu, o Paulo... O coração tá lá. O dia inteiro lá na loja. A gente brinca que ele é quase parte da loja já. Então, assim, o Paulo faz um precinho tabelado, o cliente precisa, ele paga a taxinha, né? Sim. Quando é coisa urgente. E, às vezes é uma venda maior, a gente também embute ali já no preço. Sim. E tem esse diferencial também, né? Sim. Então, preciso, eu preciso ir buscar agora, já consegue agilizar, já deixa separado. Aí, claro, sempre que dá, às vezes não dá tempo, né? Mas claro. 90% já agiliza. Atende. Até o nosso horário, a gente, bem antigamente, abria às 8. Sim. Depois a gente viu a necessidade de abrir 7h30, voltado mais pros eletricistas, né? Sim. Porque aí eles já pegam a mercadoria, já vão pra adiantar obra. O dia. Então... e é isso, e nisso, assim, Lili, as pessoas às vezes acabam não vendo o valor mesmo financeiro disso. Eu falo isso porque aí cai naquele erro de, mas essa lâmpada tá R$5 mais barato, né? Esse produto aqui tá R$10 mais barato. Mas olha a flexibilidade, a consultoria que vocês dão para eles, a entrega, isso tem um custo. E pro cliente também, né? Sim. Um exemplo teu, acho que teu eletricista não era parceiro da loja ainda. Não. Né? Até tem que falar pra ele lá. Vou cobrar ele de novo. Mas então, e também talvez pela logística também, né? Por ele ser lá do Vila Nova. Sim. Né? Mas, no geral, a gente faz o quê? O Bruno, eu sou eletricista, o Bruno é meu cliente. Sim. Então, chega lá, pro vendedor. O Bruno quer comprar aqui, então eu queria... ele queria pegar o material. O vendedor já liga pro Bruno. Bruno, e aí? O João tá aqui, quer pegar o material. Podemos liberar pra ele. Você vai querer fazer como? No Pix, no cartão? Já passamos o link. Aconteceu comigo isso. Às vezes ele... mas não sei exatamente quanto eu vou gastar. Então faz um adiantamento de um valor. Ele vai pegando, no fim faz o fechamento, passa pra ele. Sim. Isso, Bruno, nos dá um trabalho absurdo. Aí que tá. E o pessoal não consegue colocar isso no custo. Né? Se fosse então, eu assim, ir lá e voltar. Hoje, é custo. As pessoas não conseguem colocar que é custo. A hora de trabalhar de um empreendedor tem custo. E é um custo, né, considerável. Cara, essa hora que ele ia perder. Vamos dizer que é R$100 a hora. Isso. Aí o produto lá, aquele de 800, encontrou em outro lugar que era 700. Essa mobilidade, que ele teve que ir lá pegar e voltar, né? Essa semana, teve um casal que foi lá e daí é muito gratificante essa parte. Aí a gente atendeu eles e já tinha dado meio-dia, esperamos um pouquinho mais para finalizar lá o atendimento deles, e daí ainda ficou o fechamento que ia ficar para tarde. Sim. Porque eles tiveram que devolver alguns itens, que era a embalagem fechada lá, umas tomadas fechadas, precisaram devolver. Aí depois a gente retornou para eles lá para fazer o fechamento no outro dia. E ela, no dia a cliente falou, ela disse, isso agilizou tanto pra gente. Agiliza, cara. Ela falou, e a confiança, assim, né? Isso daí, mesmo. Ela autorizou, o eletricista veio, pegou, depois ela só veio retirar a mercadoria. Alguns também fazem isso, né? Vem ali, faz todo o levantamento, aí depois eles vêm, coletam a mercadoria, o cliente... Ou o cliente acerta quando ele quer vir na loja. Às vezes o cliente quer vir e a gente faz questão quando ele pode, quer vir pra conhecer, pra... É bom. Muitas vezes, não, eu não vou usar agora, eu já deixo o material todo reservado pra pegar depois, né? Eu preciso fechar agora, mas só vou começar a usar daqui 2 semanas, daqui 1 mês. Mas já quero garantir. Deixa lá, depois ele vem buscar. Não, isso ou ele já deixa autorizado, o eletricista tal vai ir lá coletar. Sim. E essas situações que é só uma loja, não digo loja de bairro, mas uma loja de cidade, assim, uma loja humanizada oferece. Isso. Até grandes lojas, tem várias unidades, não tem como fazer isso por questões processuais, beleza. Mas assim, por exemplo, se eu quiser hoje ligar lá, Clô, seguinte, vai o eletricista lá, que precisa disso, cara, tu viu que ele precisa aí? E depois tu passa tu vai, o link. Segunda-feira eu vou aí pagar. Né? Ou tu passa pra mim um link ali que eu pago no final de semana. Passa o cartão. Isso tem. Né? E isso agiliza tanto. Não precisa se deslocar lá do Vila Nova pra ir no evento. Ou buscar uma loja, ligar, ou enfim, o eletricista chegar lá e falar, cara, tem que passar aqui pra cobrar, pra pagar. Não, mas tu consegue pegar e eu passo depois? Não tem como. Isso é tão desgastante. Né? E hoje, querendo ou não, o tempo a é curto. empresa também, né? Agora falando dos eletricistas, tem também as empresas. A gente hoje, graças a Deus, atende uma gama bem grande. De pequenas indústrias, médias indústrias.
A gente de vez em quando atende até fora do estado. Sim. Então tem muita empresa que vem de fora do estado fazer trabalhos aqui em Joinville, nos shoppings, construções em geral, né? Que graças a Deus nossa cidade, né? Tá crescendo bastante. Então vem e conhecem a loja e vão lá, eu vou abrir aqui, libero, eles vêm aqui, buscam. Então a gente avalia avalia o financeiro lá. Libera o cadastro do cliente, ele autoriza, quem vai retirar, já vai lá, retira, faz toda essa agilidade. Assim, ó, é perfeito. E até agora eu vou até abordar um assunto que vou dar trabalho aqui pro marketing, né? Mas isso acontece. A gente tentou várias vezes e a gente divulga isso, na verdade. Vocês também têm arquitetos parceiros, né? Isso. Mas, assim, pode ser muito mais o volume, né? Pode. Hoje é mais eletricistas. Por que eu falo do arquiteto? Porque sempre foi uma batalha o posicionamento da Tesa. Só que a Tesa não é aquela loja só, e não desmerecendo, normal, que nem loja de roupa. Só vende roupa, não vende calçado. A Tesa é uma loja de materiais elétricos que vende tudo. Depois ele reforça todos os itens, enfim, em gerais, né? Porque assim, ela não é só a loja de lustre bonitinho, de decorativo. Só que ela tem isso também. Ela tem igual a uma loja só de decoração, de iluminação. Então, assim, eu vejo que os arquitetos mas aí pode ser uma falha do marketing, uma falha do comercial interno da Tesa, etc. Mas não só isso, porque a gente não pode também divulgar só como a Tesa, como o lance bonitinho, decorativo, senão também começa a distanciar os eletricistas. Isso é até estratégico, a gente não pode só fazer isso, né? Mas assim, mix, meu Deus, né? É o mix. Os arquitetos abraçando gente, eles indo lá, ou arquitetos, cara, vocês ir lá, vocês vão ter uma loja tradicional no sentido de bom atendimento, flexibilidade, parceiro, mix de produtos, cara, é perfeito, um cenário perfeito. Sim, né? E queremos ampliar bastante essa parte da iluminação. Sim. Né? A gente já tem um mix grande hoje, mas queremos ampliar ainda mais. Sim. Já temos alguns arquitetos parceiros, sim, né? Sim. Porém, é como você falou, é um nicho que dá para ampliar ainda mais. Isso, entendeu? Porque às vezes o arquiteto fica muito... E também não criando nenhuma situação com os arquitetos, né? Conheço muitos clientes meus que adoro, mas às vezes fica muito no... Não, mas tem que ir lá comprar naquela loja que é mais decorativa, que o foco dela é mais lustre. Não. E que acaba oscilando bastante, né? Isso. Porque assim, já surgiu nesses 15 anos... Nossa! O desejo, às vezes, de... vou gerar vou uma montar Tesa uma decor. Tesa boutique. Uma Tesa decor. Uma Tesa só a parte de iluminação. Sim. Porém, a gente percebeu, talvez não seja, né? Não sei se a nossa percepção está correta, mas pelo histórico, sim. Que algumas lojas que só trabalhavam com isso mudaram muito, né? Muitas fecharam. Tem algumas no mercado, mas a maioria mudou muito nesses 15 anos. Tem uma ou outra ali que eu acompanho, que iniciou só com lustre pendente, hoje está divulgando nas mídias sociais, tudo. E outra coisa, assim, quando aquela nossa consultora falou, né, Moriza até o nome dela, ela falou, nunca percam a essência, aquilo marcou muito. Sim. Porque, assim, a gente tentou realmente ir para a parte da iluminação, divulgar mais, atender mais esse público. Hoje a gente atende todo mundo, né? Sim. Tanto o eletricista, o arquiteto, com a pessoa, todos, eu lá né? que queria comprar lá um lustre. As indústrias, então a gente está preparado para receber todos os clientes. Porém, né, tipo, não foi só para um público. A gente tentou manter a essência de ir para um público novo e manter o público inicial. Claro, não deixar. E esse é um desafio diário. Porque muda o cliente, né? Sim, total. Hoje o cliente, né? Às vezes o cliente tinha 45 anos, o maior público era os 40 mais. Aí o filho dele assumiu. Hoje já é 20 mais. Aí já não tem mais só o 20 mais, porque tem as indústrias. É bem isso. Então, tem o cliente que vem pelo Instagram. Que vem pelas redes sociais, então já é um público mais jovem. Isso mesmo. A gente vê bastante jovem indo lá na loja, que no começo quase não tinha, lembra? Era bem isso. E nossa batalha era essa, né? De quebrar esse paradigma, de vir pessoas... E você conversar com esse público também, que aí entra na parte do marketing. Sim, Não, eu acho que a Tesa, ela trilhou um caminho muito assertivo. Considerando que ela veio lá do old school, né? Da escola velha, no sentido não de velho, de antiquado, mas antes do digital. Isso. Né? E ela penetrou essa parte digital bem certa ao ponto de equilibrar bem. Porque não adiantava também fazer só uma comunicação para os novos vindo do digital. Porque vocês tinham uma boa base de parceiros eletricistas, né? E Lili, falando do mix de produtos, né? Conta para nós assim um pouquinho por cima, assim, do mix de produtos que a gente pode encontrar na Tesa. Então, a parte inicial, né? Toda a parte
duto subterrâneo, cabos, até cabos super grossos a gente tem lá para atender, disjuntores, quadros. E aí entra tudo, né? A parte de ferramentas a gente também tem hoje. Agora temos uma coisa de hidráulica também, lançando recentemente. Acho que o Bruno nem viu essa parte ainda, porque eles que estão indo. Então a gente também fez uma parceria agora com um novo fornecedor. Isso é legal, porque envolve bastante a parte elétrica. Isso. E temos toda essa... E daí toda a parte de iluminação também. Decorativa. Tomadas. A parte smart, conectiva, né? Aí que tá, que isso é legal. Tomadas, interruptores. Toda essa parte de acabamento a gente tem. E uma chuveiros. Infinidade. Isso, duchas, torneiras também tem. Isso temos. Parafusos Zagonel, também. Lorenzetti. Simon, Toshiba também é um grande parceiro de vocês. Parceiro Blumenau. Então temos uma parceria gigante. Isso que é legal, né? Porque às vezes você vai até nas grandes empresas, né? Vamos pegar grandes aí que, né, são nacionais, e tem um limite de marcas também, né? Sim. E tem um limite ali, ou é A ou é B. Claro, daí devido a mercadologicamente falando faz sentido, ok, né? Mas vocês têm um mix bem grande ali. O pessoal encontra tudo. E temos também uma parte, assim, da automação. Sim. Um pouco mais básica, né? Ainda não temos, assim, um mix tão grande, mas também temos. Que daí atende as pequenas indústrias, os plugs industriais, aqueles botõezinhos em geral, chave reversora. Então, essa parte, esse mix também a gente tem. E também a parte, né, Lili, que eu acho que vale a pena falar, é a parte consultiva, né? Porque às vezes, no mundo de hoje, mesmo que as pessoas estão mais informadas, mas elas ficam na dúvida, né? Pô, pega luz amarela, pega luz branca, pega isso, pega aquilo, né? E aí vocês têm aquela salinha lá da iluminação que vocês levam eles, é muito legal, gente. Vocês vão até a loja, tem uma salinha lá que eles mostram os tons de luz, etc. E aí você pode perguntar, eu tenho um banheiro assim, assim, assado. Porque assim, eu já fui em várias lojas... lojas grandes, até mês passado eu fui numa loja aí grande que eu fui comprar um quadro e um móvel, né? Só que ela também tem um forte materiais elétricos, tá? Sem citar nomes. E aí lá eu vi algumas limitações, principalmente no atendimento, né? Eu fui falar que eu ia colocar o móvel num canto lá da casa, né? Só que a luz era isso, e tu vê que as pessoas não estão querendo saber da tua história, né? Querem vender o produto. E lá não, na Tesa sempre é perguntado, né? Mas para que seria? É para rua, é para dentro, né? É no banheiro, é na lavanderia. Só essa interação tu já converte o cliente, né? O cliente vai olhar, aí falando de preço agora, mesmo que no vizinho às vezes é um pouquinho mais em conta, cara, o cara me fez comprar o produto certo, né? Então acho que isso é bem, bem significante na Tesa. E é algo que a gente preza bastante, né? O cliente foi lá. E muitas vezes é o que a gente citou até da Valgri lá, né? Falando nomes. Às vezes a gente não tem aquele. Então a gente geralmente indica. Lá no fulano tem. Pra ele não perder tempo, ele tá ali no bairro. Já tá lá. Vai ali. Alguns produtos tem no outra loja lá perto da nossa loja. Outro tem no Boa Vista. Outro tem. Então a gente indica. Porque você quer também atender o teu cliente. Isso talvez que é legal. Você não atendeu ele naquele dia, mas ele vai voltar. Vai voltar. Não é só, não tenho e acabou, vou embora. Isso. E esses dias aconteceu um caso, a cliente queria algo, a gente não tinha, mas daí a gente foi procurar bem, tinha lá, era uma coisa muito antiga, assim, que não é, mas ele precisava daquilo. A gente foi lá e acabou achando numas caixas lá, que era, sabe? E encontrou. Então, tentar realmente atender o cliente, porque não é só vender, é deixar o cliente satisfeito. E aquele negócio que eu falo, né? É a referência. Ele foi comprar uma peça que não tinha lá, você referenciou outro lugar lá pra ele. Ele talvez pode não comprar grandes coisas ou comprar na Tesa, mas ele vai falar talvez para um cara, um construtor, que ele vai tomar um café ou comer um churrasquinho no final de semana. Pô, cara, já conheceu aquela Tesa? Pô, fui lá, eles não tinham aquele produto, mas... Poxa, eles indicaram, foram bem atenciosos. Meu amigo já foi dessa Tesa. Aí o construtor olha, pô, é verdade, acho que eu vou lá um dia lá. E às vezes... essa humanização, essa indicação, essa preocupação com o cliente, independente se ele compra com a gente ou não, faz com que se ele não comprar no futuro, cara, ele pode influenciar um grande comprador a comprar da gente, né? Isso é fantástico. É como eu sempre falo, né? O bem que a gente faz sempre volta. Isso mesmo. De alguma forma. Assim como o mal também, O mal também. As consequências, boas ou ruins. Eu sempre falo pro pessoal em geral que trabalha com a gente, principalmente pros que estão começando, faz o teu.
Isso. Né? Faz o teu melhor. Isso. Alguém tá vendo. Isso né? mesmo. Isso e tu não mesmo. tá fazendo pra empresa, tu tá fazendo pra você. Né? É bem isso. Porque, muitos vão lá e ficam aguardando. Outro, independente, né? Todos ali, cada um com a sua individualidade. Você tá fazendo o teu trabalho. Tá, o nome da tesa, tá, mas você tá fazendo o teu. Quando você atende bem, às vezes, lá atrás também, né? O pessoal da logística, né? Todos eles atendem, finalizam ali. O nosso motorista. É a pessoa. Então, é uma equipe, não é o trabalho de uma pessoa. Não. As meninas do financeiro, né? Que fazem os fechamentos, que tem todo aquele retrabalho. O pessoal do administrativo. Porque, assim, não é o trabalho de um. Não. É como eu falo, quando você vê um elogio, não tá elogiando a equipe só de venda. Não. Ou só que... Não, é o contexto. Porque se alguém naquele meio não errar, falhar, não fizer, vai gerar uma experiência ruim. Isso mesmo. E muitas vezes a experiência boa não gera um comentário bom. Não. Mas a experiência ruim, mesmo que foi pontual, ela gera. É isso mesmo. Então... É o famoso lá, vamos fazer uma campanha pro pessoal avaliar no Google, né? Para pedir para avaliar positivamente, sempre é um trabalho, né? Agora vai fazer uma caca, né? Já vai ter avaliação lá. Acabou. Então... Lili, foi um prazer enorme, tá bom, ter você. Você sabe que a gente tem um carinho grande por você, tá bom? Pela Tesa toda, pela Aline, Andreison, o Rob, o seu Lindomar. Cara, a família toda, a sua mãe. É muito gratificante, tá bom? Atender vocês, tá bom? Assim, a gente tem um amor incomparável pela Tesa. E a Tesa é aquele cliente, cara, que a gente leva pro coração e vai ficar gravado para sempre, tá? Então, fique à vontade para dar a sua última palavra, fazer o merchan da Tesa, falar o endereço, enfim, falar pro pessoal lá gastar um pouquinho desse dinheiro, enfim, construtor, eletricista, pessoa física, CNPJ, é contigo agora. Então, Bruno, a gente também tem um carinho gigante por você, pela Gabriela, né, pela Move, o João, né, a Milena que atendem a gente agora, todos os que passaram, né, a Jéssica, tantos outros que já nos atenderam, né, alguns ainda estão, outros não. Sim. Então, todos sempre, né, foram muito importantes e ainda são, né? E como eu sempre falo, tragam ideias, vamos melhorar, vamos inovar, não podemos nos acomodar. Isso que é legal. Essa semana a Milena teve que ir lá, ela foi sozinha. Ela tava assim, ó. Daí, não, foi legal, foi bacana, ela acabou fazendo tudo lá e foi muito bacana. Então, assim, experiências, não pode estar lá direto, mas a gente sente o carinho e o cuidado com o atendimento deles. Né? Então, a essência. Parabéns a vocês também, né, por todo o trabalho. Obrigado. Com certeza, muito, né, do nosso sucesso também se deve ao trabalho do marketing, né? E a gente aprendeu muita coisa junto, né? Foi muito bom. As reuniões semanais que conversas, falar mais da viagem do que... Então, assim, é muito bacana. A gente também tem um carinho muito legal, muito especial pela Move. Sim. E que a gente possa voar muito, né? Vamos. Muito, todos juntos. Todos juntos. E então eu agradeço, assim, em nome de toda a nossa equipe, a todos os nossos clientes, né? Por esses 15 anos. É uma história, né, que foi construída a muitas mãos. Então, uma gratidão gigante, né? Também aos nossos colaboradores todos, não vou conseguir citar o nome de todos, mas gratidão a todos. Ao seu Lindomar, né, que foi do sonho dele que tudo isso surgiu. E a todos nós da gestão, né? Então, a Aline, que não pôde estar aqui, ao Robson, ao Andreison, né? Que também, o Lindomar, a dona Marli, que tá sempre, né? Nos bastidores. E a toda a nossa equipe, de todos os setores. Como eu falei, cada um é importante, né? No processo. Legal. E aos nossos clientes, né? Que sem eles, nada teria. Então, todos os que confiam no nosso trabalho, né? Que estão sempre indo lá. E aos que muitas vezes são nossos clientes, mas nunca foram lá pessoalmente, devido, então, aos nossos parceiros eletricistas, aos nossos fornecedores também. Sim. E, né, acredito que são parceiros, né? Que são parceiros. Que dão o respaldo para que a gente possa dar para o nosso cliente. Isso é legal. É isso que eu falo. Então, deu um problema, às vezes, com alguma situação, você tem o respaldo do teu fornecedor para poder também dar para o teu cliente. Sim. Sem questionar. Legal. Então, e você que precisa de material elétrico, iluminação em geral, para sua empresa, para sua obra, nós estamos lá na Rua Emílio Landman, 325, no Aventureiro, super aventureiro, né, que é gigante, maior do que muita cidade. Então, e as nossas redes sociais, né, @Tesa Materiais Elétricos, sempre com as nossas oportunidades mensais, as nossas promoções mensais e uma variedade imensa aí de produtos.
É isso aí. Lili, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? E... Bruno trouxe essa lembrança. Ah, que chique, meu Deus do céu! Olha só! É simples, mas de coração, né? Agradeço, gente. Olha que chique, era pra eu dar um presente, um mimo, né? Que é isso, né? Ah, mas eu vou ficar esperando lá na loja. Vamos. A visita dele já é quase um presente agora. Ele tá famoso. Quando eu chego lá, eles ficam, meu Deus, o Bruno tá aqui. Meu Deus, gente, eu não sou tão chique assim. Não, e o pior é que assim, né? O Fala Pessoal... Fala, pessoal! Né? Então, hoje tem esse reconhecimento, né? Na cidade, a gente começou com a TV, a rádio, né? Não desmerecendo nenhum meio, todos proporcionaram esse reconhecimento que a Tesa tem hoje na cidade. É muito gratificante. Claro. Mas o Fala Pessoal, muito... a Move, esse trabalho que a gente construiu juntos, né, Bruno? Que abraça. Sim, assim. juntos, isso aí. E como eu falo, eu já trabalhei em todas as áreas da empresa, mas o meu coração bate forte no marketing. Partiu ser sócio da Move, Lili. Não descartamos, hein? Então tá, Lili, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Vocês são os amores. Pessoal, chegamos no fim de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado e já sabem, tá? Deem o feedback para nós, é muito importante. Logo, logo, esse podcast vai bombar Joinville, região e o mundo afora, tá bom? Um beijão e até mais.